Então, nesse exemplo aqui, pessoal, eu coloco para vocês o seguinte, né? Que para consultar somente a tabela periódica, né? E colocar os seguintes átomos ou íons em ordem crescente de raio atômico ou iônico, né? Para começar, crescente é do menor para o maior, né? Então, às vezes é bom vocês anotarem, porque bastante gente confunde, tá? Então, do menor para o maior. Na letra A, ele fala o seguinte, nós temos os átomos de nitrogênio. Então, vocês vão olhar aqui, o nitrogênio, ele tá aqui na família 5, né? No caso, a família 15, ou a 5A. O oxigênio, o fósforo, tá? E o germânio. O germânio tá aqui, tá? Então, esses 4 elementos químicos em ordem crescente, né? De tamanho, tá? Como nós vimos, né? Como que é o comportamento do tamanho? O tamanho, ele aumenta, no caso, aqui da direita para a esquerda e de cima para baixo, né? Então, até vamos colocar aqui, ó. A gente pode colocar uma seta. É mais ou menos nesse sentido aqui que o raio iria aumentar. Bom, se é nesse sentido, vocês observem, né, que quem está mais à direita é o oxigênio, de todos eles, né? Ou seja, ele a gente já sabe que teria o menor raio. Então, o oxigênio é o número 1. Depois do oxigênio, nós teríamos, né, o nitrogênio e o fósforo. Quem deles teria o maior raio? O maior raio teria o fósforo. Por quê? Porque ele está mais abaixo, certo? Então, o número ali, né, de elétrons dele é mais do que o dobro do nitrogênio. Então, mesmo o nitrogênio e o fósforo estando no mesmo grupo, quem está mais abaixo tem um tamanho maior. Então, o nitrogênio é o segundo, né? E aí, aqui mais ainda à nossa esquerda, nós temos o germânio, ou seja, em comparação a quem está nesse grupo aqui, número 15, para quem está no 14, quem está então mais à esquerda teria um maior raio, né? Então, o 3 seria o fósforo e o 4 seria o germânio, certo? Essa é a letra A. Na letra B, ele pede para a gente colocar em ordem também crescente o magnésio 2+, o cálcio 2+, e o cálcio, tá? Primeiro, vamos localizar o magnésio e o cálcio. Eles estão aqui, ó, bem à nossa esquerda, né? Então, os dois átomos, eles são átomos grandes, certo? Porque eles estão bem à esquerda. Quem que é o maior de todos? O maior entre o magnésio e o cálcio é o cálcio, certo? Porque ele está mais para baixo, tá? Então, o cálcio é o maior. Aí, você tem 2 íons ali, né? No caso, 2 cátions. Ou seja, né? Se é um cátion, significa que esses tamanhos aqui dos cátions são menores do que os tamanhos originais desses 2 caras aqui, né? Ou seja, o magnésio 2+, ele é menor do que o magnésio. Assim como o cálcio 2+ é menor do que o cálcio original, certo? Mas é claro que eles vão seguir essa mesma tendência aqui, né? O que eu quero dizer com isso, tá? Se o magnésio, ele era menor do que o cálcio antes, e a valência dos dois é a mesma, significa que vai manter, né, essa mesma quantidade de redução, digamos assim, do seu raio, tá? Então, se o magnésio era pequeno ou menor antes do que o cálcio, ele vai continuar sendo menor, né? Então, o menor de todos a gente pode dizer que é o magnésio, no caso, o magnésio 2+. Quem que é o segundo? O segundo é o cálcio 2+, né? Em comparação ao cálcio original, porque esse cálcio 2+, ele perdeu 2 elétrons, então ele reduziu um pouquinho a sua eletrosfera, né? Então, o cálcio 2+ seria o número 2. E o maior de todos seria o cálcio, nesse caso, né? O cálcio original, ok? Então, letra B fica o magnésio 2+, ele é menor do que o cálcio 2+, que é menor do que o cálcio. Certo?
Ok. E na letra C? Na letra C a gente tá falando de flúor, tá? O flúor tá aqui. Localizem ele aí na família 7. Do cloro, tá logo abaixo dele, também na família 7. A gente tá falando do enxofre, tá? O enxofre tá aqui. E o enxofre com uma valência de 2-. E também do selênio. Tá aqui o selênio abaixo do enxofre e também 2-, tá? Quem são os maiores? Os maiores são aqueles, né, que estão mais à nossa esquerda. Ou seja, os maiores são aqui, né, o enxofre e o selênio. Os menores, flúor e o cloro, tá? Então vamos começar pelos pequenos. Desses dois aqui, quem que é menor? Né? Bom, como a gente viu, né, quando eu aumento, por exemplo, aqui um nível, né, eu acabo aumentando, então, a minha quantidade de elétrons, eu aumento o tamanho do meu átomo, né? Então, consequentemente, quem está mais acima, no mesmo grupo, é menor. Então, o primeiro é o flúor. Quem que é o segundo? O cloro. Por quê? Porque ele está mais, no caso, aqui à esquerda, certo? Além disso, né, além dele estar mais à esquerda, mesmo aqui no mesmo período, vejam que o meu enxofre, ele é 2-. Significa que esse ânion aqui é ainda maior do que o enxofre original, né? Então, com certeza, ele vai ser maior que o cloro. Então, o cloro é o segundo maior. Depois, nós temos um enxofre, 2- e um selênio, 2-. Quem que é maior? Bom, os dois estão no mesmo grupo, né? Os dois têm a mesma valência. Qual que é a diferença entre os dois, né? Eles estão em níveis diferentes. Significa o quê? O enxofre tem 16 elétrons, o selênio tem 34. Né? Agora que ele é 2-, esse tem 18 e esse aqui tem 36. Obviamente, a maior eletrosfera é do selênio, né? Então, o selênio, ele é o maior de todos. Então, 1, 2, número 3 para o enxofre, número 4 para o selênio, tá? É bem fácil, tá, gente? Então, é isso aí.